Graça e paz, irmãos, amém? Quem está feliz com Jesus aí? Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em Lucas 15, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1 e 2. Acharam, amém? Diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, Deus amado, Deus santo, Deus todo-poderoso, nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, te agradecer por essa noite, Deus amado, te agradecer por este culto, Pai amado. Muito obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Em nome de Jesus, que essa tua palavra viva e eficaz, ó Deus amado, possa vir ao nosso encontro nessa noite, possa trazer entendimento, Senhor Deus amado, em nome de Jesus. Que tudo aquilo, ó Pai amado, que o Senhor revelou ao meu coração, ó Deus amado, que eu possa mesmo transmitir, ó Deus amado, para a tua igreja nessa noite. Eu peço a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Todas as vezes que a gente vai preparar uma palavra, a gente pede a Deus, sempre digo isso. E esses dias não foi diferente, né? Eu venho assim de uns dias meio corrido de trabalho, as pessoas, muitos aí não têm nem me visto aqui na igreja. Foram dias assim, bem cansativos fisicamente, e realmente assim, fiquei um pouco esgotado de trabalho e tal, e tinha conversado com os pastores já que eu precisava de fazer esse trabalho aí, mas assim, e orando nessa madrugada, dessa semana, um dia desse, e acordei com a certeza que a palavra que eu tinha que trazer hoje para a igreja é a parábola do filho pródigo. E esse texto antecede um pouco essa história, e que eu queria compartilhar com os irmãos. Porque eu estava me sentindo assim, esses dias, meio afastado, né? Meio distante do corpo do Senhor, da igreja, dos irmãos. E realmente, essa corrida do dia a dia tira um pouco o nosso foco. Por mais que a gente esteja focado em Jesus, o mundo muitas vezes tenta nos atrapalhar a nossa caminhada, apesar que a gente está trabalhando e tudo, mas a gente tem que estar muito atento e vigilante o tempo inteiro. E eu queria nessa noite, nessa palavra, que você entendesse algumas coisas assim, alguns exemplos que eu vou dar, né? Como eu sempre gosto de brincar, e eu gosto de falar que o caminho para o céu é esse lado, né? E aqui é o mundo, né, onde nós vivemos, aqui é o mundo onde há muita contaminação, onde há pecado. E nesse texto, a palavra diz: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os publicanos e pecadores, né? Logo na sequência a gente vê falando dos fariseus e escribas. Esses homens já tinham um pré-julgamento para os publicanos e para esses publicanos e pecadores. Para eles não tinha salvação para esse povo. Eles já tinham um conceito formado. Para eles não tinha salvação. Eles não faziam parte do plano de salvação do Senhor. E eu gostaria que você entendesse que esses publicanos, esses fariseus e escribas estão posicionados mais ou menos por aqui, né? Caminho para o céu, caminho para o mundo, e que você entendesse que eles estavam mais ou menos na boa por aqui assim, tá bom? Aí durante a palavra nós vamos transcorrendo um pouco mais sobre isso. Então os publicanos eram cobradores de impostos, muitas vezes enganadores, portanto eles realmente já tinham um pré-julgamento. Esses caras não merecem o reino dos céus. Os fariseus eram zelosos pela palavra de Deus, né? Eles zelosos mesmo, mas até o ponto que lhes interessava. Portanto, Jesus muitas vezes os chamava até de hipócritas. Apesar que muitos fariseus se converteram e muitos publicanos também se converteram, né? Como Zaqueu, Mateus, né? Discípulo de Jesus, eram publicanos que se converteram. E a palavra de Deus diz lá em Tiago, não precisa de abrir, 2:1, diz assim: caros irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façais acepção de pessoas, tratando-as com preconceito e parcialidade. Então nós como cristãos, nós não fazemos acepção de pessoas de forma alguma. Ninguém. Hoje nós vimos aqui, né, o irmão que veio aqui na frente, o Jorginho, o menino que a gente ama muito. Ele não pode atrapalhar o culto, mas Deus tem um grande projeto na vida dele. A irmã esteve aqui na frente também, né, com a menininha. Deus tem um plano tremendo na vida dele, só não pode atrapalhar o culto, né? As irmãs já oraram por ela, mas elas são preciosas aos olhos do Senhor e nós precisamos de cuidar delas. Esses dias eu estava numa padaria, também para introduzir, e Deus tocou no meu coração que eu entregasse uma palavra para o irmão que estava lá
era 6:30 da manhã, eu estava tomando um café lá, e tinha um rapaz lá do outro lado, assim, tomando café, e Deus tocou no meu coração para ir lá entregar uma palavra para ele. E foi no dia do Nicoluco. Tinha muito jovem ali, pintado ainda, naquela padaria, lotada. E eu vi aquele senhor lá assim, ele anda pela rua aí, e eu confesso para os irmãos que naquele momento eu falei, isso é preconceito do meu coração. Por que eu estou olhando só para ele? Tem tanta gente aqui. E saí da padaria e fui andando pelo calçadão ali. Mas o Senhor me incomodou novamente, me constrangeu. E eu falei, Senhor, se é do Senhor mesmo para falar, faz esse homem passar na minha frente de novo. E fui trabalhar. Na hora do almoço, fui levar um colega meu em casa. Quando eu estou chegando na porta da casa dele, está esse homem passando na minha frente lá, de novo. Atravessou na frente do carro. Aí eu parei, entreguei uma palavra para ele e fui embora. E fiquei feliz com isso. Mas quando eu comecei a preparar essa palavra, quando eu comecei a entender o propósito de Deus com essa palavra, eu vi que fiz o trabalho que Deus me incumbiu pela metade. E no decorrer da palavra eu vou explicar isso melhor para vocês. Então, esses publicanos e pecadores, eles gostavam de ouvir a palavra de Deus. Eles gostavam de ouvir Jesus pregar. Porque Jesus pregava amor, né? Vamos pensar que eles estavam no mundo. Jesus vinha, pregava amor, amava. Enquanto isso, os fariseus apontavam. Não tem chance para vocês o caminho para o céu. Está fechado para vocês, só para nós. E o tempo inteiro acusação. Mas Jesus chegava com amor. E a palavra de Deus, né, diz, amados, amemo-nos uns aos outros. Porque todo aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Você acha que esses caras conheciam Deus de verdade? Eles não conheciam. Se colocavam aqui como juízes, aqui, sei lá, né? Julgadores, mas não conheciam a Deus. Amar a Deus é amar o nosso irmão, é cuidar dele. E é isso que essa palavra de Deus vai falar para nós. E esses homens começaram a murmurar. Aí diz no versículo 2: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Que absurdo, Jesus receber pecadores e comer com eles. Lembra de Zaqueu? Desce daí, Zaqueu, que hoje vou pousar na sua casa. Foi lá, comeu, aquela família foi salva naquele dia. E esse povo não aguentava Jesus fazer esse negócio, amar todo mundo. Não pode, é proibido. E nós devemos amar com intensidade a todo mundo. Aí Jesus começou a explicar para eles, com muita educação, Jesus dá uma palavra para eles sobre a parábola da ovelha perdida. Todos já ouviram falar. Vai aí no versículo 3, diz assim: então lhe propôs Jesus esta parábola. Lembre-se bem, Jesus está falando do mundo espiritual. Ele usa parábola, histórias assim, que não são reais, para ilustrar algo espiritual, né? Jesus fala assim: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Criadores de ovelhas, se perder um, eles vão buscar mesmo, né? E Jesus estava deixando claro para eles que para ele, ele não quer que ninguém se perca. Ele vai parar tudo, por causa de uma pessoa, vai parar. Nós temos que parar. Lembra que eu falei que aquele dia eu parei para ir lá e dar a palavra para aquele homem que eu achei que eu fiz bonito? Vou explicar para você que eu não fiz muito bonito não. E diz assim no versículo 5: e achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo. Ele estava falando que quando vocês acham ovelha, vocês não colocam nos ombros e traz de volta? Jesus está falando que ele faz assim. Ele vem, os escribas e fariseus aqui, né? Mitidão aqui, postados aqui, fica imaginando Jesus passando para lá, diante deles, buscar o povo aqui, e está aqui a ovelha perdida. Aí Jesus ama. Imagina que aqui, né, os publicanos ali eram enganadores, roubadores, terra de serpentes e escorpiões, né, como diz na palavra de Deus. E o que o Senhor nos deu? Autoridade para quê? Pisar serpentes e escorpiões. Quando Jesus estava indo, ele estava querendo ensinar para nós que nós, em nome de Jesus, nós podemos ir lá resgatar aquele que está nas garras de Satanás. Aí nós vamos lá, serpentes e escorpiões não nos ataca. O que Jesus faz? Ele está falando para eles, né? Vocês colocam nos ombros, é assim que eu faço. Eu pego essa ovelhinha, põe no ombro, trago para cá, serpentes e escorpiões no chão, não fazem mais mal para ela. Trago para cá, e aqui junto com aquelas 99, né?
que pararam um pouquinho, né? A igreja, nós paradinhos aqui, os irmãos buscando, e é assim que eu me senti esses dias. Eu me senti parado, estagnado. Pastor Adonai, corre para lá para discipular. Eu chego aqui discipulando 6, 7 casais. Pastor Davi, corre para lá, corre para cá. Pastor Aldeir, célula, discipulado, GE, os irmãos correndo para lá, e eu trabalhando lá, mas parado. E os irmãos correndo, e vai para lá, e prega, e traz para cá, e ganha mais um no GE, traz para cá, e carrega, e põe no ombro. Aí eu pensei, meu Deus, aquele dia eu falei para aquele homem de Jesus, mas eu não fiz o papel completo. Tinha que ter falado de Jesus para ele, perguntar onde é que o senhor mora, onde é que o senhor está morando, por que o senhor está nessa situação? Nós queremos fazer uma visita aí na sua casa, podemos ir lá visitar o Senhor, nós queremos te ajudar, me dá seu endereço, dá seu telefone, como é que nós podemos te ajudar? Papel completo, botar no ombro e transportar para cá. A palavra tem poder, a palavra foi lançada, né? A semente pode germinar no coração dele, mas o meu papel não foi completo. E eu fui vendo Jesus falando isso para esses homens aqui, que ficavam murmurando, não faziam muita coisa, nada, ainda ficavam murmurando. Em nome de Jesus, esses dias eu não estava fazendo muita coisa não, mas eu não estava murmurando, eu estava me sentindo cobrado, né? Segue aí, no versículo 7. No versículo 6 ele fala assim: e ainda, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aí eu faço a pergunta para a igreja: o que é que alegra o coração de Deus mais do que tudo? Um pecador que se arrepende, uma alma que é salva. Ele está falando aqui de festa no céu. Quando alguém aceita Jesus, a gente não fala que tem uma festa no céu? Eis aí o texto dizendo assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aí você fica pensando, então não teve festa para mim, né? Você hoje é um justo, você foi justificado pelo sangue de Jesus. Teve sim, no dia que você aceitou Jesus, teve a maior festa no céu que você poderia imaginar. E teve essa festa tão tremenda, e hoje por isso você goza desse espaço que é do Senhor, esse caminho que não é muito largo, ele é estreito, que é bom de andar. Caminho largo é meio perigoso de você se perder, mas aqui não, é um caminho estreito. A Amanda, esses dias do Reinaldinho, falou para mim assim: nossa, o dia do casamento foi tão bom, tão gostoso, né? A pena que não tem jeito de viver aquilo de novo. Foi muito tremendo, foi importante, ficou registrado na nossa mente, mas passou. A festa já foi feita, agora é a caminhada, junto com o Reinaldinho, e assim é conosco. No dia que aceitamos aqui que Jesus nos buscou, nos colocou nos ombros, tirou, né, do chão aqui, serpentes e escorpiões, cuidou da gente, treinou, agora já te coloca no chão e já te fala, pode pisar, que aqui não tem perigo não. E quando você for para lá, agora o chão a terra vai, né, vai se abrindo para você caminhar. Mas eu tenho certeza que esses homens aqui ainda, cheios de si, né, não entenderam isso. E muitas vezes na igreja a gente fica assim. A gente vê nossos irmãos na luta, trabalhando, ganhando almas para Jesus, pregando a palavra, e a gente até simpatiza com isso, a gente gosta disso, mas a palavra de Deus, quando a gente fala de amados, amemo-nos uns aos outros, amar é que é ação, né? Ninguém ama parado. Você quer arrumar uma namorada e fica parado, difícil você conseguir, né, pastor? Tem que dar um trato, tem que ir atrás, tem que se movimentar. E o amor, quando nós amamos alguém de verdade, nós nos movemos. E a gente vê Jesus sempre andando, transitando, os fariseus e os escribas aqui, parados, meio que só vendo o movimento e julgando. Aí Jesus dá mais uma dica para eles. A parábola da dracma perdida, ou da moeda perdida, versículo 8. Jesus fala assim para ele: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Jesus pergunta para eles de novo, né? Qual a mulher que, perdendo uma moeda na casa dela, ela não vai dar uma geral naquela casa até encontrar? Falando para eles. Aí você pensando agora, o que Jesus estava falando de verdade? Jesus estava falando assim: não interessa onde está o perdido, é para buscar, é para achar, é para você acender a candeia. Você não vai sozinho, você vai com a luz do Espírito Santo do Senhor. É Ele é a luz, Jesus é a nossa luz, o Espírito Santo é quem ilumina nosso coração, é quem nos guia. Ele está falando disso.
Eles acendem a candeia. Ele está falando, a candeia sou eu, né? É o Espírito Santo. Mas eles ainda não estavam entendendo. E ela vai iluminar essa casa. Essa casa que está toda complicada, talvez está toda suja. Deve estar suja porque precisa de uma vassoura. E vai ser varrida até achar essa pessoa perdida. Essa moeda perdida. Ele está falando de pessoas. Aqui ele cita, né, uma moeda perdida. Eu fico pensando o seguinte, levando para o mundo espiritual e para a nossa vida. Quantas coisas precisamos varrer da nossa vida? Porque quando o Espírito Santo de Deus, você dá liberdade para ele vir ao seu coração, a luz é tão intensa que aquilo que está sujo, está oculto, aquilo vem à tona. E você fica constrangido com isso. É isso que Jesus estava meio assim, até dando essa pincelada para eles, que para achar essa moeda, precisava de uma luz, e precisava que essa mulher varresse esse chão. E outra coisa, que onde estiver, ele queria que fosse encontrado essa pessoa. Lá em Ezequiel, no capítulo 18, diz assim, Ezequiel capítulo 18, não precisa de abrir, Ezequiel 34:11, diz assim, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Esse povo era zeloso pela lei, pela palavra de Deus, até o ponto que lhes interessava, né? Até o ponto que era importante para eles, porque eles conheciam que o profeta Ezequiel, Deus já tinha falado através dele, o Espírito Santo já tinha falado dele. Lá em Ezequiel 18, se você for ver o capítulo 18 inteiro, e lá no finalzinho, né, Deus falando através dele, que ele não queria que ninguém se perdesse, né? Por exemplo, ele até cita lá, se o pai é pecador, você acha que o filho está condenado? O que você acha? O que você pensa? Eu sou um homem muito ruim, Reinaldinho vai carregar essa carga sobre ele, né? Essa distância de Deus sobre ele? Não. Se eu sou ruim, mas ele não precisa ser. Lá a palavra de Deus diz que o filho não traz nenhuma herança do pai se ele não quiser, só se ele quiser. E a mesma coisa, se o pai é muito bom e o filho é ruim, o pai também vive e o filho vai morrer por causa do pecado. Não porque Deus não ama, por causa do pecado. Mas lá no final, lá no versículo 30 até 32, a palavra diz que Deus falando assim, mas eu não tenho prazer na morte de ninguém. Ele quer que todos sejam resgatados. E esses homens sabiam disso, mas não faziam muita coisa nada. E esses dias eu fiquei me sentindo assim, de verdade. Sabendo que eu precisava de visitar o Lucinho e a Luciana. Sabendo que eu precisava de visitar o César e a Josi, que são os meus discípulos. Jean e a Leandro, Márcia e a Nayara. Eu tenho 2 discípulos lá em Piranga. Eu preciso de visitar a casa do Onésimo, que eu não fui lá até hoje, já está na cela em casa, tem quase 1 ano. E eu preciso fazer tanta coisa. E não fiz. Porque estava atarefado mesmo. Mas eu preciso de administrar o meu tempo. E eu fiquei parado e estou vendo o povo trabalhando. Deus não está com raiva de mim não, e nem de você, se você também se encaixa em uma situação dessa. Não está com raiva. Ele está só fazendo um alerta. Ele não estava em momento nenhum com raiva dos escribas e fariseus. Ele não estava com raiva desse povo, ele estava alertando esse povo, né, para o que era mais importante. No versículo 10 diz assim, eu vos afirmo que de igual modo, depois que achou a moeda, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Diante dos anjos que assistem lá junto de Deus, há júbilo, há festa diante de Deus, quando alguém se arrepende, um pecador se arrepende e é salvo, e vem para junto do Senhor e começa a caminhada dele junto com o Senhor. Mas mesmo assim, acho que eles não entenderam. Aí que ele veio a parábola do filho pródigo. Queria que você acompanhasse aí no versículo 11. Diz assim, continuou Jesus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Aquelas 2 parábolas que eu falei anteriormente. Pensa em pessoas que não conhecem Jesus, gentios, né? Não conheciam Jesus, não conheciam a Deus. Agora ele está falando para os escribas e fariseus.
Isso para nós, irmãos, ele está falando para aquela pessoa que está na igreja, mas está meio desviado. Para aquele que está totalmente desviado, ele está falando para esse povo. Ele está falando agora que o filho que está na casa do pai, aqui não é a casa do pai? Vamos pensar, aqui é a casa de Deus. Nós estamos com o Senhor juntos. Aí o filho agora chega e fala para o pai, eu quero a minha parte da herança. Você acha que está certo ou está errado? Ele tem esse direito ou não tem? Vamos pensar, né? Tudo que o pai tem é do filho, é ou não é? Tudo que é meu é do Reinaldinho. E ele já casou, ainda é dele, né? Diga eu morrer, todo o meu patrimônio vai para ele. Coitado, né? Está perdido. Se depender da minha herança, né? Mas aqui no céu tem herança. Lá no mundo não tem herança. E esse cara vai, o mais novo, né? Aí tem os jovens aí, os mais jovens, são meio assim, apressadinhos, né? Pai é careta, você está meio ultrapassado, papai. Não é mais assim, não. A palavra de Deus não é para ser interpretada desse jeito, não. As coisas já mudaram muito do seu tempo para cá, né? Não é bem assim. E me dá minha herança aí, porque eu vou curtir a vida, porque essa parada aqui não está boa, não. E o pai, ali até fala, né? Depois de alguns dias que ele foi, eu acho que houve uma insistência. Não vai nada, fica, rapaz, para quê? Né? Não, mas ele tira. A herança a gente tem que dar depois que morre, né? Muita gente divide isso em vida, mas depois que morre que a pessoa recebe a herança. Quando você toma, se Reinaldinho pegar a herança dele agora, ele me descontrola todo. Já é pouco. Se eu tiver que dar para ele, ele me descontrola todo. Então, se ele pedir, né, ele está pecando diante de Deus, que ele está descontrolando a vida do pai. Com Deus não é assim não, né? Mas eu só estou ilustrando. Esse menino vai, pega a herança dele, a Bíblia diz que ele sai da presença do Senhor, do caminho que conduz a vida eterna, ele sai e vai para o mundo. E nós vamos ver que ele gastou tudo ali, dissolutamente. Ele meteu o pau no dinheiro, arrumou muitos amigos aqui, porque o diabo, ele aqui talvez estava, né, na casa aqui do pai dele, o pai dele cuida de tudo, uma vida confortável, mas aqui ele olhava para lá, ele viu um certo movimento agradável ali. O diabo muitas vezes nos dá uma aparência assim de um presente bem embalado, né? Que você fica tentado a buscá-lo. O pastor, hoje eu até falei de manhã, Cláudio Duarte, ele tem uma palavra sobre isso, que ele fala que aqueles que estão com o Senhor, né, nós aqui, cheios de Deus e tal, ele falou que é como peixe, né, numa lagoa ou no mar. Imagina, o peixe lá na lagoa, lá ele tem o lugar que ele já tem o seu ninho, né, o Leandro pescador aí, ele já come, ele está lá tranquilo, sossegado. Aí vem um diabo e joga de lá um anzol com uma minhoquinha, né? Ele tem tudo, mas tudo ele tem. Vem uma minhoquinha e ele vê a minhoquinha, seduzido por ela, a bocanha, e Leandro puxa ele e leva para lá. Leandro não, estou brincando, né? Aí ele vem para cá, né? Ele seduzido, aqui ele acha que aquela minhoquinha era o alimento melhor que ele poderia ter, e ele vem para cá, e quando chega aqui, nós vamos ver na sequência aí o que acontece com ele. Diz assim, no versículo 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então aquele menino que saiu de casa com a herança dele, né, saiu bem tranquilo assim, financeiramente, pegou seu dinheirinho, foi curtir a vida, arrumou muitos amigos, que aqui a gente arruma amigo, é à vontade, é ou não é? Aqui a gente arruma amigo para valer, arrumou, né, aquele montão de amigos, pagou conta à vontade, e veio uma crise muito séria, e ele já não tinha mais dinheiro. Aí nós vamos ver aí, no versículo 15. Então ele foi e se agregou com um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aí ele veio para cá, o mundo é assim mesmo. Eu não sei quem aí já teve essa experiência, quem não teve, glória a Deus. Quem já teve, a gente repreende isso em nome de Jesus, para que nunca mais aconteça com a gente, né? Mas aqui há muita sedução, e a Bíblia diz que ele chegou no fim do poço. Quando Jesus estava dando esse exemplo para os judeus, mexer com porcos, tratar de porcos, cuidar de porcos, ainda comer com porcos, era o nível mais baixo que um judeu poderia. Ele jamais gostaria de fazer isso.
Os escribas e fariseus aqui nunca aceitaria aquilo na vida dele. E Jesus estava falando para ele: esse estilo de vida que vocês estão vivendo é exatamente esse ali. Jesus estava falando isso para eles. Entendam, Jesus alertava, é isso. Portanto, a gente vê na nossa cidade muitos jovens, pessoas assim, cheias de saúde, né? Pessoas super competentes, enganadas, né, pelo diabo, seduzidas por esse mundo. Esse jovem, quando ele estava na casa do pai dele, para que se via aquela herança dele? Né? Aquela herança que o pai, aquele cuidado do pai dele com ele ali, ela preparando para que um dia ele tivesse uma família abençoada. No dia que ele saísse da casa do pai dele, ele ia sair casado, como o Reinaldinho fez lá em casa, né? Saiu casado, a gente pôde ajudá-lo, né? A gente investiu nele para estudar, se preparou. Aquela herança, aquilo, tudo que o pai fazia para eles, era para eles. Tudo que Deus faz é para o nosso bem, é para nos prosperar, é para nos dar saúde, é para a gente deitar no travesseiro tranquilo. Muitas pessoas vêm para a igreja, talvez com dificuldade financeira, né? Muitas pessoas vêm para cá, que se endividou e acha que aqui Deus vai resolver o problema financeiro dele. Pode até resolver, né? Deus vai dar sabedoria para ele lidar. Mas o primeiro passo, né? Se ele ganhava o dinheiro na desonestidade aqui, no rolo, na enganação, quando ele for para lá, no ombro, aí está a nossa parte, o discipulador. Aí você vai carregar seu discípulo, você vai falar: olha, da agora em diante, né, aqui, a palavra de Deus, e Deus não aceita essas coisas. Aqui, você vai ter que abrir mão dessa dinheirama que você ganha aí. Aqui você vai ter que baixar a sua bola. E aqui, realmente, se você não sabe ganhar dinheiro de outro jeito, não vai ser fácil, não. Talvez você chegou aqui na igreja hoje achando que Deus vai te dar milhões de reais porque você veio para cá. Não vai dar, não. Se você ganha dinheiro daquele jeito. Se você quiser ganhar honestamente, Ele vai dar. Porque Deus tem o prazer em prosperar. Ele quer que você tenha até um avião para emprestar para o pastor Donai e pregar lá na África, igual ele está querendo ir para lá daqui uns dias. Aí o pastor Donai vai te pedir, você fala: pode pegar meu jatinho e ir. Tudo que você fizer, se você quiser investir no reino dele, Ele vai te prosperar. Mas se for lá, aí o diabo vai te prosperar, vai te dar coisas, você vai perder sua família, talvez. Aqui você vai achar que ganhou, mas vai perder, ainda vai perder a salvação. Porque aqui é um declínio. Lá não, lá é o caminho para o céu, ele é ascendente. Nele, a gente vai só subindo assim, até chegar na glória, igual Paulo fez, né? Paulo chegou lá em cima, felizão, né? Ele falou que ele combateu o bom combate, né? Ele completou a carreira, ele guardou a fé e chegou lá na frente feliz. Valeu a pena. É isso que está falando. Então, talvez muita gente veio para cá achando que vai ficar milionário aqui. E na igreja, não sei se tem milionário aqui não, né? Milhões, talvez alguns tenham, né? Mas eu não sei se... né? Mas assim, eu quero dizer o seguinte, assim, que ninguém, a gente não vem para a presença do Senhor com esse tipo de pensamento. Eu tenho pedido a Deus muito tempo, que eu viajo muito e fico nas estradas, na correria, no dia a dia, para que eu tivesse mais tempo para pregar a palavra, para estudar, para me dedicar ao ministério. E essa semana que vem agora, em nome de Jesus, vai concretizar um trabalho para mim aqui em Viçosa, onde eu vou ficar quieto aqui na cidade, onde eu vou parar de viajar. Eu vou ficar aqui de segunda a sexta, na bênção, em nome de Jesus. Já tomei posse, né? Porta que Deus abre, ninguém fecha, em nome de Jesus. Então Deus vai ajustando as nossas coisas assim. Essa semana eu fui lá em Timóteo. A Kelly, o Rodrigo e o Kleber, né, nossos sobrinhos, eles montaram uma sorveteria lá, filé, boa mesmo. Essa é uma marca muito boa aqui de Viçosa aí. E eles montaram uma sorveteria bacana. Nós fomos lá abençoar a sorveteria deles. Fomos eu, Tônia, Conceição, fomos lá orar, ungimos lá. E eu dei uma palavra para eles. Falei: ó, isso aqui vocês vão ganhar muito dinheiro, Deus vai prosperar. Mas Ele quer que você reverta isso em prol do ministério dEle, em prol do reino dEle. Você tem que investir na vida do seu filho. Eles sabem muito bem disso, mas eu entreguei a palavra para eles. Tudo que Deus prosperar é em prol do reino dele. Você vai investir na vida do seu filho, você vai cuidar, evangelizar, amar seu funcionário, você vai aplicar tudo aquilo que ganha em prol do reino do céu. Às vezes você pode ficar milionário, que não tem problema. Agora, se vier, né, sedução, tentar fazer vamos fazer um acordozinho aí, né? Te passo um negócio mais por baixo aqui e tal. Aí já deu brechinha, aí já é um anzolzinho do Leandro voando, né? Pegando o freguês.
E no capítulo 16 diz assim, no versículo 18, no 16, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, Jesus estava falando para os escribas e fariseus que estavam aqui, vendo esse movimento, né? Povo de Deus ali, Jesus passando com os publicanos, com as meretrizes, tudo para lá, e eles daqui vigiando e não se davam, né? Não iam. E Jesus, mais uma vez ali, falando para eles que está aí no capítulo, no 17. Então, caindo em si, diz assim, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Jesus estava falando para eles, vocês estão morrendo de fome da palavra. Vocês estão fora dos planos de Deus, né? Eu fartei vocês, né? Eu trouxe vocês, dei uma terra para vocês, uma terra que manda leite e mel. Eu fiz tudo por vocês, vocês pediram sua herança e estão indo embora. Essa palavra, Jesus nunca fala nada condenando. Ele fala alertando, porque esse povo também, a promessa é para eles, é para que eles também pudessem se arrepender, né? E ele diz assim, e caindo em si, você tem caído em si? De verdade? Você fala assim, eu preciso evangelizar meu irmão. Tem uns 10 anos que eu não falo de Jesus para ele. Eu preciso evangelizar a minha família, os meus vizinhos. Nunca falei de Jesus para eles. Rodrigo falou para mim que lá em Timóteo, os irmãos, toda manhã, quase todos os dias, ele entra no ônibus, alguém abre a Bíblia lá dentro do ônibus. Ei, irmãos, ei, tem uma palavra de Deus para você aqui. Abre a Bíblia, entrega uma palavra, fecha, bom dia, Deus abençoe e vai embora. Todo dia. Ele falou que todo dia entra alguém dentro da lanchonete, dentro da sorveteria deles lá agora, e dá uma palavra para eles e vai embora. Lá em Timóteo, e naquela região, em torno de 50% da população, né, já é convertida. Porque tem pessoas que são ousadas e vão. E nós temos que cair em nós, né? Ele caiu em si. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele começou a pensar isso, ele começou a se arrepender, ele começou a se lembrar de como era bom aquele tempo que ele estava na casa dele, e ele queria voltar, né? Ele caiu em si, a Bíblia diz que ele se levantou. E você, né, tem se levantado? Esses dias eu estou falando assim, não num grau extremo, né? Eu sei que o Senhor não estava com raiva de mim, eu sei que eu estou na bênção, eu sei que eu estou na rocha, mas eu preciso me levantar, bater a poeira, né? E começar, viu, Lucinha? Essa semana eu vou lá, em nome de Jesus, né? Te discipular, né? Nós vamos estar firmes lá, os meus discípulos. Essa semana temos que retomar todo aquele trabalho. Então, levantar-me-ei, ele falou. E se você acompanhar aí, no versículo 20, diz assim, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Olha como é que Deus é maravilhoso, né? Deus está falando para esse povo aqui, Jesus falava para eles assim, olha, vocês estão aí parados, julgando, mas eu estou aqui, pode vir que, né? Eu quero vocês comigo, meu amor, né? É suficiente para que você, pela graça, né, experimente dessa fartura, né, da minha casa, farta de pão. Ele está falando para eles, vocês estão morrendo, vocês estão vivendo aí de migalhas. E tem muita gente, talvez aqui hoje na igreja, primeira vez que veio aqui, ainda não teve um entendimento. Por que estou aqui na igreja hoje? Porque alguém te chamou, alguém talvez te convidou, né, essa pessoa, com a luz do Espírito Santo, foi lá, te convidou, né? Aqui, quando a gente fala no mundo, as pessoas normalmente estão cegas para o que é importante, né? Para o que é mais importante, que é Cristo Jesus, e essa pessoa te trouxe aqui hoje. É para que você entenda que tudo isso que Deus tem para nós, é para você também, né? Jesus veio para todos. Ele diz, não interessa, mas você não conhece a minha história. Não interessa.
Jesus já morreu para que você tenha vida e vida em abundância. E comigo aqui você vai ter vida em abundância. Ele vai trazer no colo. Esses dias eu acordei assim, meio cansado mesmo assim, mas eu me senti no colo depois que o Senhor me deu essa palavra assim, no ombro do Senhor Jesus, Ele me trazendo assim de volta, né, um novo ânimo. E é isso que esse rapaz aconteceu com ele. E diz assim, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Ele nem deixou ele falar mais nada, né? Já abraçou. Porque se você for ver no versículo 19, ele tinha que completar, ele tinha que falar assim, trata-me como um dos seus trabalhadores. Não precisa, né? Jesus, houve arrependimento, né? Já está perdoado, já está nos braços do Senhor. Houve arrependimento, declarou isso para Deus, está perdoado, pode vir gozar aqui. Aí ele diz assim, no versículo 21, no versículo 22, o pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Aquele homem que estava ali misturado aos porcos agora, já está aqui na casa dele de novo. A herança que ele levou para lá, isso não importa, né? Tudo aquilo que foi perdido lá vai ser restituído em nome de Jesus na vida dele. E na sua vida e na minha vida foi assim. Perdi muito tempo lá, muito tempo, anos e anos. A Ada pregou 10 anos para mim, assim, né? Muito mais assim, mas durante 10 anos insistiram, choraram, clamaram, né? Me puxava, eu puxava para cá, puxava para lá, eu puxava para cá, porque aqui eu achava que estava muito bom. Hoje eu sei que aqui é muito melhor, né? Aqui é bom de verdade. Aqui eu sei que eu vou dormir tranquilo, eu não tenho consciência pesada com nada que eu estava fazendo ali mais, eu estou sossegado, né? Aqui os meninos estão na bênção, Deus tem me dado assim pessoas preciosas para cuidar de mim, pastor Aldeir, a irmã Beth, né? Toda semana tão apertado, vamos lá, que eles estão sempre lá dispostos a nos ajudar, e Deus tem nos fortalecido a cada dia, isso é bom. E diz assim, trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É isso que Jesus estava falando para ele. Vocês estão mortos, meus amados. Vocês estão mortos aí, ó, né? Vamos reviver, né? Vamos nascer de novo, porque eu vim. Na Escritura falava que Jesus ia vir. Jesus estava ali na frente deles, mas eles não queriam reconhecer. Eles achavam que estava muito confortável aquele ambiente que viviam. Por isso Jesus trouxe essa parábola para eles. Ele veio falando daquele que está perdido, do publicano, né? Aquele homem que todos aqui podemos imaginar, um homem do mundo aqui, um homem devasso, que faz tudo ruim. Jesus morreu por ele, e é nossa obrigação, em nome de Jesus, vir aqui e resgatar esse homem. Não adianta só falar não. Amar é falar e agir. Nós temos que pegar esse nosso irmão aqui. Quem está disposto a fazer isso aí? Em nome de Jesus. Então levanta sua mão, deixa eu ver. Vamos lá? Amém, glória a Deus. Tem que ter muita gente, né? Porque o pastor pregou semana passada. Os campos estão brancos. Hoje de manhã, enquanto a gente ungia os irmãos aqui, Deus falou claramente ao meu coração, que nós ficamos ungindo aqui, 2 filas. E ungimos aqui um pouco, acabou, igual agora. Nós ficamos aqui uns 3 minutos ungindo, né? Isso era para ficar aqui o dia inteiro ungindo. Porque isso que nós estamos experimentando não é só para nós, é para a cidade inteira. Nós estamos sendo muito egoístas de achar que o que Deus tem nos oferecido, o que Deus tem nos dado, é simplesmente para nós. É para a cidade inteira. Tinha que chegar ao ponto de eu falar, pastor Donald, meu braço está doendo. Quem que nós vamos chamar? Cadê o pastor Davi para ajudar aqui? Baixar o braço e o pastor Davi continuar ungindo o dia inteiro. A cidade inteira tinha que passar para ser ungido. Não aqui, ungida pelo Senhor, em qualquer lugar. Fizemos a vigília sexta-feira aqui. Se acharmos que a vigília é só para nós, somos egoístas. A vigília é para a cidade inteira, né? Não é para a comunidade Batista da Paz. Isso que nós fazemos aqui, Deus quer que seja feito em todo o canto dessa cidade. Porque Ele fala que Ele não tem prazer na morte de nenhum homem dessa terra. Quando Ele fala morte, Ele está falando de morte espiritual. Aquele que morre e vai para o inferno. Ele quer que todos que fecharem os olhos aqui, abram os olhos lá na glória. É isso que Ele está querendo.
E cabe a nós, como igreja, nos levantarmos, rejeitarmos essa situação, não sei se é cômodo aqui, de ficar aqui, vendo os irmãos correr para lá, os irmãos correr para cá, e achar que isso está muito bom, ou talvez está até aqui na glória, né? Está junto com o Senhor, de verdade, já se arrependeu dos seus pecados, já se converteu, mas tem algo mais. Senão, se for só isso, o Senhor já pode levar, né? Né, pastor? Se bastar salvação, o Senhor já pode levar. Quem quer só salvação? Né? Então, nós temos uma caminhada. Porque quem quer só a salvação, já pode partir. Mas quem quer muito mais, aí tem que permanecer. Né? Aí tem que começar a buscar e fazer, cumprir o propósito para que Deus nos chamou. Só para a gente fechar, eu anotei alguns passos, eu tenho aqui anotado, que diz assim, alguns passos do filho para a perdição. Alguns passos que nós damos para a perdição. Alguns passos que as pessoas dão para a perdição. Né? Sua exigência, né? Pai, dá-me, né? Começa a dar ordem para Deus, né? Senhor, dá aí a minha parte, que é minha, de direito, né? Sua partida, foi-se para uma terra distante. Tem muita gente que sai da presença, terra distante aqui, quando fala, vai para o mundo. Sai da presença de Deus e vai para o mundo. Foi-se para uma terra distante. Sua vida no pecado, né? Ele dissipou tudo que tinha. O irmão dele vai falar lá no versículo 30, né? Que ele gastou isso tudo ali com prostitutas, que ele queimou essa grana toda lá, toda a herança dele. Suas experiências, né? Ele também ali, ele aprendeu, né, com o que aconteceu, ele teve muitas experiências. Ele tornou-se um servo de um cidadão, né? Ele foi humilhado e ficou numa grande miséria e ninguém dava nada. Jesus estava falando de uma história. Isso foi uma história que Jesus, para ilustrar uma realidade. Jesus está falando que sem Ele, sem a presença dEle na nossa vida, nós vamos acabar como esse cara aqui. Por mais que você ache que você está muito bem nessa terra, o diabo está te enganando. E lá no final, né, naquele grande dia, já pensou? Eu não te conheço. Né? Muitos pregaram, muitos falaram para mim, mas eu não quero saber disso aí não. E também 7 passos do filho pródigo para regressar. Seu despertar, né? Ele caiu em si, sua reflexão, ele falou assim, se eu ficar aqui, eu morro de fome. É isso que eu estou falando, eu fiquei esses dias parado aqui, espiritualmente eu comecei a ficar com fome, assim, de verdade. E o Tadel, o que foi pregado no Tadel nessa terça-feira? E na oração dos homens, o que eles oraram lá? O que eles compartilharam lá? Eu fiquei com fome disso aqui, com saudade disso. Isso me fortalece a cada dia. Convido os irmãos para vir para o Tadel. Venha para o Tadel. Né? O Tadel é só palavra para líder. Não é. Né? Deus te chama para ser líder. Venha para o Tadel. Palavras tremendas. Ele tomou uma decisão, ele se levantou. Talvez você está aqui hoje ainda e não entendeu o propósito do Senhor para você. Ele quer que você tenha vida e vida em abundância. Mas você precisa se levantar. A decisão é sua, é individual. É individual, a salvação é individual, a decisão é sua. E uma vez que você decide, aí você realmente é transportado para o reino do Filho, a luz do Filho amado. Aí sim, o pau vai quebrar na sua vida, né? Você vai ver o que é bom de verdade, como é bom servir ao Senhor. Confessar os pecados, né? Ele chega e abre o coração, pequei contra o céu e contra o Senhor. Ele declarou, né? Eu não sou digno. A gente tem que, muitas vezes, quando a gente pensa isso aqui, é hora de sermos resgatados. Quando eles pregavam para mim, eu falava assim, eu não mereço, né? Eu já fiz tanta coisa que eu não mereço. Mas a graça e o favor imerecido. Jesus morreu porque Ele me ama e Ele me quer a si mesmo, e Ele vai perdoar, e Ele não vai se lembrar mais dos meus pecados. Já vai ter lançado no mar do esquecimento. E, para finalizar, sua prontidão, Ele abriu mão de tudo, e Ele voltou para a casa do Pai. Então essa é a palavra que eu deixo para os irmãos nessa noite, e que haja mesmo um arrependimento sincero na vida dos irmãos, porque essa terra aqui, né, quando a gente imagina no mundo, pessoas que distantes de Deus, né, é uma terra cheia de pecados, quando a gente está contaminado pelo pecado, né, o céu é como bronze, e a terra é como ferro. Né, tudo que você clama, né, não passa.
e tudo que você planta não cria raiz, não dá fruto, porque o chão é como ferro. A palavra de Deus diz isso. Então o que Jesus estava dizendo para esses homens? Abra seus olhos, venham todos para cá comigo, em nome de Jesus. Que nessa noite o Senhor tenha falado no seu coração, né? Se está parado, é para vir para cá. Se conhece alguém que está lá, é para buscar. Amém? Se conhece alguém que está no mundo sofrendo, morrendo, é para buscar. Não sei como é que você vai buscar. Vai sozinho? Vai não. Chama um monte de gente para ir com você, né? E quando ele falou que as 99 estavam paradas aqui, né? Estava só esperando lá. Mas se a gente pensar no mundo de hoje, né? Tá todo mundo, né, na sua casa você está pregando, está dentro do ônibus você está pregando. É isso aí que o Senhor espera de cada um de nós. Se fizermos isso, a gente ganha essa cidade para Jesus. Aí acaba a violência, acaba a bebedeira, né? Aí vamos ter mesmo uma cidade segura, uma cidade de paz, respeito, né? Onde as pessoas realmente vão respeitar de verdade o seu irmão. Se fizermos isso, em nome de Jesus, nós vamos ter uma geração muito melhor que está por vir. Mas se cruzarmos os braços aqui, muitas vezes vamos ficar apontando só o dedo para lá e não aceitando o que a palavra de Deus nos diz. Amém?